Olá, boa tarde. Vou fazer um texto agora que é bem parecido com o último que eu fiz, que fala sobre a questão do retrocesso, mas o interessante desse texto que vai ser as soluções que ele vai propor para aferir o quanto que pode retroceder um direito social ou não. A introdução é aquele blá 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 todo de que os direitos. O título é Os direitos sociais estão em crise. Os direitos sociais em crise? É uma pergunta, né? E é a professora Benedita McCrory que é a autora do texto. E aí ela vai discorrer sobre isso, falando sobre a capacidade de financiamento desses direitos sociais, uma vez que eles implicam custos para o Estado social e que talvez não tenha mais condições de arcar, né? Aliás, ela ressalta que não só esses direitos sociais, mas também os direitos que servem para garantir as liberdades e outras garantias na sua dimensão positiva, e aqui veja-se direitos que assegurem a propriedade, de prestação jurisdicional, enfim. Esses direitos também implicam encargos para o Estado, né? Então, a gente sofre também custos tanto prestacionais quanto esses custos aí para garantir essas liberdades mais que exigem algumas prestações positivas, né? E aí são para garantir os próprios direitos fundamentais. Ela vai ressaltar aquela história que não existem margens para apreciação do legislador quanto ao momento da concretização dos direitos sociais, que seriam algo das normas, parecido com as normas programáticas. A Constituição, ela pressupõe que tem que haver políticas públicas relacionadas a determinadas áreas. Só que quem vai escolher a conveniência sobre isso ou não seria o legislador, né? Seria, mas às vezes o legislador pode pecar por omissão, né? Pode pecar por omissão. Nos Estados Unidos, o mandado de injunção, ele tem o condão, né, de provocar o judiciário para garantir algumas prestações ou determinar que os outros poderes cumpram determinadas normas constitucionais que estão ali para prestar, que são relacionadas a alguma ação que o Estado tem que prestar, né? E só que não fez até agora. Então um controle dessa conveniência do legislador. Mas isso não está no texto, eu nem vou me aprofundar nesse assunto, mas fica aí uma das funcionalidades do mandado de injunção americano, né? Então, continuando, esses direitos sociais, tanto para garantir essa dimensão negativa, que aqui são as liberdades, os direitos de igualdade, liberdades políticas, liberdade de expressão, liberdade de vir, tanto os outros direitos sociais, ele implica restrição, sim, em algum direito seu, em especial ao direito da propriedade. E aqui consubstanciado no próprio aumento da carga fiscal. O aumento da carga fiscal faz com que o governo fique com parte da sua propriedade, né? Que seria a sua renda. Aqui seria algum dinheiro seu, né? E para justamente oferir recursos para conseguir fazer as atividades prestacionais, né, que ele se propõe pela Constituição. Então, são medidas interventivas, sim, no direito da propriedade. E por isso que o Estado social, né, com essa carga tributária tão elevada, ele está paulatinamente indo para o brejo, né? Então, ele procura as respostas a partir da Constituição sobre em que medida, né, até que ponto um direito social pode ser restringido, né? E aqui coloca em voga também a questão do princípio da vedação ao retrocesso, né? Que é um princípio que já foi lançado indiscriminadamente, né? Porque, mal ou bem, é o Poder Judiciário controlando políticas públicas, e isso é bastante delicado, mas, em algum modo, por se tratar de algumas normas constitucionais, existe sim uma obrigatoriedade do legislador, do
do legislador manter aquela norma, aquela lei infraconstitucional, né, para assegurar esse direito que está na Constituição. Se a Constituição obriga você a legislar para determinada área, né, previdência, e aí depois você revoga essa lei de previdência, fatalmente haveria uma redação, uma vedação ao retrocesso, porque você estaria violando a própria Constituição. Uma vez que você colocou aquele direito ali no ordenamento jurídico, uma vez que foi desenhada a política para esse ordenamento jurídico, não pode ser retirado assim do nada. Tem que haver uma substituição, né? Não pode haver uma afronta à Constituição. A simples lei revogadora, né, de algum direito pecaria por inconstitucionalidade, justamente porque estaria afrontando a norma da Constituição que autorizou a lei que está sendo objeto da revogação. Portanto, a lei não seria revogada, justamente porque a lei revogadora seria inconstitucional, né? Bom, o texto vai se desenvolver e vai manter trazer bastante precedente aqui de algumas questões que o Tribunal Constitucional português ele atuou de forma a vedar determinadas revogações de direitos, né? Mas, por outro lado, ele entendeu também que determinadas questões não seriam sim passíveis de restrição. Por exemplo, as propinas, que em Portugal seriam algumas taxas relacionadas à faculdade, elas podem sim atualizar o valor, né? Propina seria alguma coisa relacionada à matrícula, alguma mensalidade, enfim, não seria nada relacionado ao que a gente tem no nosso vocabulário, não. Mas ele autorizou que determinada atualização nesse valor das propinas poderia ser realizado, né? E não violaria isso a exigência da progressiva gratuidade, que é um princípio que eles têm lá para os graus de ensino. Então veja que ainda que a pessoa que você se matriculou numa faculdade e está pagando X, aí no ano seguinte você teria que pagar X vezes 2, não 2, porque seria uma atualização do valor, mas 1,3x. Teve um aumento que você não estava pretendendo, tá? Achava que tu ia pagar o curso o X durante a vida toda, né? Mas isso, na realidade, então foi uma restrição, uma intervenção direito da sua propriedade, porque tu vai ter que pagar mais, mas isso foi condicional, porque isso não violou o direito essencial ao seu acesso de estudo, né? Não houve um retrocesso social, e aí sim, aqui o legislador teve uma discricionariedade para agir, né? Justamente para financiar os custos da universidade. Por outro lado, o tribunal já entendeu que a redução de subsídios em determinada situação foi inconstitucional, não poderia acontecer do legislador reduzir os subsídios dos servidores. Enfim, vai ficar sempre nessa linha tênue de saber o que é nuclear no direito social e o que não é. Portanto, cabe ao legislador tentar, né? Aí o Poder Judiciário vai lá e dá a última palavra, no caso. Uma outra questão que vale comentar é sobre uma certa confusão que os tribunais constitucionais, que o Tribunal Constitucional tentou, que ela vem ocorrendo, que é o caso de ter a dificuldade, né, na realidade, eles terem a necessidade, melhor dizendo, de invocar o princípio da dignidade da pessoa humana de forma autônoma quando não exista, quando eles fiquem numa dúvida assim, sobre o que é direito mínimo, o que não é direito mínimo. E aí na dúvida fala que é tudo dignidade da pessoa humana, né? Mas o que é certo é que todos os direitos sociais, ainda que não seja diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, existe sim um conteúdo mínimo, que é um conteúdo nuclear indissociável e inviolável, e que não precisaria recorrer autonomamente para o princípio da dignidade humana. Basicamente, como indiretamente seja alguma questão relacionada à dignidade da pessoa humana, mas é de fato um direito mínimo
é um conteúdo mínimo de um direito social envolvido. Não seria necessário invocar autonomamente a dignidade da pessoa humana, né? Por exemplo, tem em algum acórdão, né, que o tribunal entendeu que estava havendo um retrocesso. é, Nesse acórdão seria viável, né, falar em um sentido mínimo, um conteúdo mínimo do direito à segurança nacional, né? Melhor do que falar que estaria violando o princípio da dignidade para fundamentar, né, um direito, a existência de um direito mínimo. Então, basicamente, essa questão de que não precisa recorrer à dignidade humana como se fosse um coringa, né? Basta falar que o princípio, o direito em questão, existe um conteúdo inviolável. Mas ele depois, ele volta, mais ou menos volta atrás, e fala que isso tudo decorre porque a dignidade da pessoa humana implica um direito de existência que protege a própria sobrevivência, mas que ele aceita uma outra acepção do princípio da dignidade da pessoa humana, que é justamente o direito a ter uma vida digna, não só um direito à existência. E, portanto, é válido falar em direito à educação, que não é relacionado a um direito de existência, mas é um direito mínimo que deve ser assegurado pelo Estado justamente porque decorre de uma faceta da dignidade da pessoa humana que é justamente a vida digna, a inserção da pessoa na sociedade por meio da educação. E basta falar em direito mínimo à educação, não precisa falar que é o direito da dignidade da pessoa humana. É bom para, nesse sentido, focalizar assim, no direito em questão que estaria sendo violado, sem que seja necessário recorrer a uma carta coringa. Né? Ele vai também mencionar aqui um estudo bastante interessante, tem que pegar o nome da autora, peço um tempo aqui para ficar de altos para procurar, Martha Nussbaum, no seu livro Creating Capabilities, The Human Development Approach. E aí ela vai defender o grau de... É um livro assim, tem que filosofar aqui no livro, né? Porque ela vai propor uma maneira de identificar um direito, só que são perguntas que não dá para, de certa forma, cravar em algum número o que é mínimo, o que é mínimo da dignidade, o quanto que não. Ela vai defender um grau de desenvolvimento de uma sociedade em respeito pela dignidade, no grau de, do grau de dignidade dos cidadãos. Voltando, ela vai defender um grau de desenvolvimento de uma sociedade e o respeito por uma dignidade dos seus cidadãos, mas não com base no PIB, né? Que o PIB a gente sabe que é uma medida, um dado bruto ali que não vai dar para a gente desvendar o que está passando pela sociedade, né? Mas ela propõe que a gente vai medir esse desenvolvimento da sociedade para a seguinte pergunta: o que é capaz de fazer e ser cada pessoa? Basicamente o comercial do Pão de Açúcar, do que faz você feliz, né? Vai vir uma porrada de resposta com aquela voz grossa e aveludada do Arnaldo Antunes, né? Que vai te dar uma lista de coisas que vão te fazer você feliz, né? Mas é justamente essa perspectiva pluralista relacionada a valores que vão ter como objetivo, né, criar capacidades, mas não impor que essas pessoas utilizem de fato alguma coisa que o Estado está sendo provendo, alguma coisa que o Estado está provendo. Por exemplo, todo mundo, a ideia básica é que também todo mundo tenha condições que vão proporcionar uma vida merecedora de dignidade, porque a dignidade é inerente à pessoa e implica que uma ideia de todas as pessoas são dotadas de dignidade. Mas o que vai diferenciar realmente o nível do desenvolvimento da sociedade, já que a dignidade é um direito básico, não devia nem estar em debate aqui, porque ela parte assim, do pressuposto que, todo mundo é digno, não vou medir o desenvolvimento da sociedade porque a gente já superou esse ponto, todo mundo deveria ser digno. Mas o que vai medir o desenvolvimento da sociedade são as capacidades que as pessoas têm, né? E nessa questão da proposta das capacidades, ela vai considerar que os direitos e as liberdades vão ser, a proteção desses direitos vai ser tão essenciais que
que se não houver uma proteção das liberdades, que lê-se liberdade no sentido mais amplo possível, né, todas as questões que você vai ter questões que vão ter que ser providas, né, pelo Estado para que assegurem a sua liberdade, não só as liberdades básicas de proteção, direito de propriedade, enfim. Qualquer coisa que viole a liberdade vai fazer com que o ser humano não tenha uma vida digna. E na medida que esses direitos básicos vão ser entendidos como capacidades e não como ações políticas, públicas, né, o fato de ser atribuído a uma pessoa uma capacidade, né, não vai obrigar a pessoa a utilizar. É alguma coisa latente, uma potencial, que vai implicar uma questão de dignidade, a concepção da igualdade como algo autônomo, porque a pessoa, todo mundo vai ter a mesma capacidade, o mesmo potencial de utilizar alguma coisa, não necessariamente ela vai ter que usar, e aí seria considerada as ações públicas apenas para as pessoas que realmente usufruírem, né? Então é pertinente esse estudo da Martha Nussbaum, porque ela vai dar um passo à frente nessa questão de como a gente mede o desenvolvimento da sociedade, justamente quanto mais capacidade os cidadãos vão ter, e isso vai ser uma expressão da dignidade, né, que elas deveriam ter. Então, a ideia da Martha Nussbaum é isso, né? E vai realçar que vai defender uma diferença talvez moral entre uma política que vai promover a saúde e uma outra que vai promover as capacidades, né, em matéria de saúde. Na realidade, as políticas que promovem a capacidade, né, de matéria de saúde que vai verdadeiramente respeitar a escolha de vida de cada pessoa, né? Bom, em relação a isso, esperar esses pontos, ok. Viajei demais nessa ideia aqui da capacidade, mas eu achei interessante esse estudo dela, apesar de existirem tentativas de quantificadores, né, de dignidade e qualidade de vida pela ONU, né, que seriam questões mais numéricas, talvez mais tangíveis, e para elaboração de políticas públicas esses números são realmente o que interessam, né? Mas vamos agora para o que interessa, que é a solução que o texto dá para saber sobre o que seria retrocesso, o que não seria retrocesso, né? Qual seria a força, na realidade, jurídica dos direitos sociais, né? E saber o que pode ser de competência, de discricionalidade do legislador revogar algum direito, alguma política, mexer em alguma questão. Em primeiro lugar, ela, no caso, a Berenice, vai dizer que quando uma norma de direito social for suficientemente determinada pela Constituição, o grau de proteção vai ser máximo aqui. E não vai haver margem para o legislador quanto à concretização dessa exigência. Vai ter que concretizar, vai ter que, se a Constituição está pressupondo um direito à educação primária, vai ter que ir lá e vai ter que o legislador fazer uma política de educação nacional. E custe o que custar, pois foi uma escolha do Constituinte. Quer mudar isso? Pode mudar, mas exige uma revisão constitucional para que haja essa alteração. Só que existe um porém, e aí em segundo lugar que ele vai destacar que quando vai estar em jogo um direito mínimo, né? E aí, por exemplo, imagine que vamos pegar o direito social da saúde mesmo, ou o direito social a, sei lá, alimentação, como uma coisa mínima, o legislador, que aqui vem aquela questão da dignidade, né, como algo que vai estar permeando esse direito mínimo, né? Então vai ser exigido quanto a esse mínimo grau de proteção, quanto esse mínimo vai exigir um máximo grau de proteção, é a ideia do máximo do mínimo. Então, não é nem por revisão constitucional que o legislador vai poder alterar e deixar de fazer essa prestação. Então, na realidade,
essa proteção é muito maior porque ela seria aquilo que seria uma cláusula pétrea e irrevogável, né? Já que justamente algum dispositivo, alguma norma constitucional vai proteger justamente o mínimo, não havendo espaço para ponderações e conveniências do legislador. Por último, e aqui é onde o legislador vai poder atuar, é quando a lei infraconstitucional vai densificar alguns aspectos da norma constitucional sobre direitos sociais, e aqui vai haver um grau de proteção médio, porque aqui vai haver um espaço para desenhar a melhor política possível, que ele vai entendendo pelo momento, em relação também a recursos financeiros, recursos orçamentários. E aí, ainda assim, ainda que haja um espaço para o legislador aqui, para ele talvez revogar alguma coisa, ou mexer em alguma coisa, alterar algum direito, o Tribunal Constitucional aqui vai poder avaliar, sim, com base em princípios constitucionais, se essa discricionariedade do legislador, então veja que não é uma discricionariedade tão ampla assim, vai ou não, de certa forma, impactar ou violar direitos fundamentais. Então, independentemente do desenho que esse legislador fizer em relação a essa política pública, a alteração legislativa, né, da política pública infraconstitucional vai poder ser objeto de aferição dos tribunais constitucionais por causa dos princípios constitucionais, né, que entra da proporcionalidade, a razoabilidade, enfim, todos os outros princípios que vão estar em jogo. E aí, por último, a Berenice ela coloca chama atenção para dois princípios que a doutrina vem substituindo, na realidade, que na realidade é um passo à frente dos princípios da proteção, da confiança, da segurança jurídica, da dignidade, é o princípio da sustentabilidade e o princípio da justiça intergeracional. São dois princípios que devem ser considerados na hora de desenhar a política pública. E aqui, destaco aqui, né, não na relação da princípio da sustentabilidade, mas em relação da justiça intergeracional, as questões previdenciárias, que elas me chamam muita atenção, vem com muita força em relação a até que ponto, como o legislador vai poder mexer em alguma alíquota, em alguma idade para se aposentar, né, sem que isso seja de certa forma injusto com a galera que está se aposentando agora, né, que está com expectativa de receber, sei lá, algum dinheiro até o final da sua vida, e também sem colocar muita pressão na galera que vai se aposentar lá na frente, né, porque não adianta só aumentar a idade, aumentar a alíquota, porque tu tá vindo toda uma galera que vai começar a contribuir agora, vai começar a sua vida laboral agora e que espera de alguma forma se aposentar lá na frente. Então essa questão desse princípio da justiça intergeracional nas questões previdenciárias e atuariais chama muita atenção. Então é isso. As soluções que o texto apresentam são muito bacanas, né? De uma proteção constitucional que mínima ali, né, que na realidade proteção máxima, se o direito é constitucional, precisaria de uma revogação, uma alteração constitucional para que o direito não seja mais prestado, né? Se o direito é um mínimo, existe a ideia do máximo do mínimo, que é a maximização desse direito mínimo, né? O mínimo existencial, que aí o legislador não pode mexer de jeito nenhum, nem por escolha constitucional, e tem essa outra questão